Irmãos, você pode estar em pé por alguns instantes. Nós fazemos isso para reverenciar a palavra de Deus. Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, seu capítulo 2. Vamos ler aqui. Versículo apenas, que é o versículo 11. Amém? Amém, igreja? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos acreditaram nele. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti pela manifestação da Tua misericórdia, que pode ser entendido como um privilégio fazer uso da Tua palavra. Eu enxergo também, Senhor, como um ato da Tua misericórdia. Porque qual é o homem que teria condições de estar em pé e poder falar das Sagradas Escrituras? Nessa hora, eu peço a Ti, ó Deus, que o que o Senhor ministrou ao meu coração, eu consiga, com graça, transmitir à Tua igreja, e que saiam eles daqui nessa noite edificados pelo poder que a Tua palavra tem. É a minha oração, em nome de Jesus. Você, por favor, pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. De forma proposital, eu destaquei o versículo de número 11, pois esse versículo, ele sintetiza, ele resume um dos 35 milagres neotestamentários que foram realizados por Jesus. E por ordem cronológica, por ordem dos fatos, esse milagre, ele é o primeiro milagre realizado por Jesus. E o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração, e que eu consiga essa noite transmitir aquilo que o Senhor falou à sua igreja. Nós temos o conhecimento de que o local do nascimento de Jesus foi Belém, a cidade de Davi. Os pastores que estavam no campo apacentando, diz a Bíblia Sagrada, que eles viram uma miríade de anjos que anunciavam
o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador da humanidade. E essa cidade era Belém. No entanto, de acordo com a Bíblia Sagrada, Herodes, que era o governador da Judéia, ele passa a perseguir as crianças devido a uma viagem que os magos do Oriente vieram com o intuito de adorar aquele que havia nascido rei dos judeus. Então, sendo Herodes o rei daquela época, ele passa a perseguir as crianças de uma forma muito cruel. Diz a Bíblia então que José, ele é orientado pelo anjo do Senhor a descer ao Egito e ficar por ali por um tempo, até que a ira, a fúria de Herodes fosse aplacada. Sim. E o lugar que José, ele se destina, o lugar que ele vai é o Egito. Com o passar do tempo, Herodes morre, Herodes falece, e José retorna com a sua família, sua esposa Maria e Jesus, que ainda era uma criança do Egito. Tudo isso para que fosse cumprido também o que havia dito o profeta: do Egito eu chamei o meu filho. Ora, embora Herodes estivesse morto, mas o seu filho estava governando. José temendo uma retaliação, ele não regressa para Belém. Ele vai para Nazaré, também para que fosse cumprido a profecia do profeta que diz: e ele será chamado de Nazareno. Jesus se desenvolve como pessoa, como um trabalhador comum, normal. Aos 30 anos de idade, ele dá início ao seu ministério. Aos 30 anos de idade. Essas cidades são cidades importantes na vida de Jesus. Belém, o local do seu nascimento. Egito, que já é um país, lugar onde ele se refugiou. Nazaré, o local onde ele se desenvolve como um ser social. E ele vai manifestar, ou vai principiar o seu ministério em Caná da Galileia. Não ficava muito distante de Nazaré. Alguns acreditam que a distância entre Nazaré e Caná da Galileia era uma distância de aproximadamente 12 quilômetros. E é interessante porque nessa ocasião Jesus já havia escolhido parte dos seus discípulos. Jesus não está com o seu colégio apostólico completo. Jesus ainda não está com os 12 discípulos. Nessa ocasião, são 6 discípulos que estão acompanhando Jesus no seu início de ministério. E é interessante perceber que Jesus ele vai participar de um casamento. E ele participa dessa festa, dessas bodas, porque ele havia sido convidado. E você tem conhecimento dessa história. O texto nos informa que a mãe de Jesus também estava ali.
A cultura judaica acredita que essa festa que estava sendo realizada era uma festa de parentes próximos de Jesus. Nós não temos a convicção dessa informação, logo ela não se torna tanto relevante. Mas biblicamente falando, Jesus havia sido convidado, a mãe dele estava ali, e os seus discípulos também tiveram acesso a essa festa. E aqui é a primeira observação que a gente faz, porque os discípulos tiveram acesso, e só tiveram acesso a este lugar especial, porque estavam na companhia de Jesus. Então, quando Jesus está na nossa vida, Ele nos faz entrar em lugares que jamais teríamos condições de entrar. O Senhor nos faz subir a lugares que jamais teríamos condições de subir se não fosse a presença dEle. Ele nos conduz a lugares, Ele abre portas, nos faz entrar por essas portas apenas porque estamos andando com Ele. Então quem dá o acesso é Ele. Glória a Deus. Eu olho para mim e eu reconheço que eu não teria nenhuma condição de estar aqui hoje, mas quem me franqueou essa oportunidade foi o Senhor. Então, se eu estou nesse altar, é porque eu estou com Jesus. Aleluia. Se eu estou tendo hoje, abre aspas, a condição de falar sobre a palavra dele, é porque Ele me deu esse acesso. E aí isso deve servir de uma consciência para a tua vida, porque Ele está abrindo para você algumas portas, e não é por conta da sua capacidade, não é por conta do seu conhecimento, não é por conta da sua instrução, pela sua intelectualidade, pela sua cor, não, é porque você está andando com Ele e Ele foi dando esse acesso para você. E quer saber de uma verdade? Não para por aí, Ele vai abrir mais acessos para você. Aleluia. Ele vai te colocar em lugares altos. Eu preciso que alguém reaja essa palavra, porque Ele mudou a tua sorte, Ele mudou a tua realidade. Lugares que você nunca conseguiria entrar, mas Ele deu a você essa possibilidade. Os discípulos jamais entrariam nessa história se Jesus não levasse eles. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus, porque Ele te deu um acesso. Aleluia. Aleluia. E é importante porque essa família, esse casal, eles convidaram o Senhor Jesus. Glória a Deus. Convidaram Jesus para participar daquelas bodas. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso, pastor? Porque Jesus, Ele vai principiar o seu ministério, não vai fazer pregando uma mensagem. Poderia fazer, mas Jesus não vai iniciar o seu ministério ensinando. Jesus não vai iniciar o seu ministério pregando, não. Jesus vai iniciar o seu ministério realizando um milagre. Um milagre. E esse milagre é um milagre muito impactante. Agora, perceba aí, eu quero fazer uma pergunta e quero que vocês respondam com muita clareza. O que é mais impactante? O que é mais impactante? O milagre da transformação ou o milagre da ressurreição dos mortos? O que impacta mais? Ressuscitar o morto? Ou transformar água em vinho? O que traz mais impacto sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja? Jesus chegar no túmulo e dizer: Lázaro, vem para fora. Ou o Senhor transformar a água em vinho? O que tem mais impacto? O que tem mais impacto? A ressurreição.
A ressurreição dos mortos, ela tem mais impacto. Então, por que o Senhor Jesus, Ele não vai iniciar ou principiar o seu ministério ressuscitando o morto? Não. Ele vai iniciar o seu ministério transformando, fazendo uma transformação. Porque se você pegar no livro do Gênesis, o diabo entrou aonde não era para ter entrado. Destruiu aquilo que não era para ter destruído. E o que ele destruiu? Uma família. Ele entrou e atrapalhou os projetos de uma família. Então o que o Senhor vai fazer? Ele vai iniciar o seu ministério fazendo uma transformação dentro de uma família. Glória a Deus! Porque o Senhor, Ele tem projeto com a família. E veja que a letra que vai ser utilizada para a realização desse milagre não é a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, não, é Beit. E Beit significa o quê? Casa. O Senhor vai entrar e fazer uma transformação primeiro dentro de uma casa. Eu não sei se você tem mão para levantar e boca para dar glória, porque tudo que o diabo tentou e talvez ele tenha conseguido destruir, o Senhor vai realizar o primeiro milagre fazendo uma transformação. Aleluia! Ele não quer impactar fazendo um milagre, ressuscitando o morto. Ele quer impactar realizando o milagre da transformação. Eu não sei se você crê, tem transformação para a tua vida, para a tua casa. Pastor, hoje é culto da família, não, mas o meu Deus é o Deus da família. No Salmo 113 nós lemos aqui que o Senhor, Ele faz da mulher estéril ser mãe de filhos e habitar em família. Tem uma restauração de Deus hoje para você e para a tua família. Convida no início para dar certo no final. Você pode dizer isso para alguém? Convida no início. Para dar certo. Para dar certo no final. Ele foi convidado. Agora veja aqui. No versículo de número 3, a Bíblia diz que faltou o vinho. Faltou o vinho. Jesus estava presente naquele casamento. Ele estava presente naquela casa, Tiago. Mas faltou. Faltou o vinho. Nós aprendemos algumas lições aqui, pelo menos 4 lições. A primeira lição que nós aprendemos é que a presença de Jesus em nossa casa, em nossa vida, não evita que determinados problemas aconteçam. Acontece. Só que o profeta disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo, entre o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença para aquele que enfrenta um problema, como esse casal aqui está enfrentando e tem Jesus na vida? Isaías capítulo de número 43, versículo 1, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, ó Jacó que te criou, e Israel que te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, aleluia, eu estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirá.
E quando pelo fogo não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Essa é a diferença. Porque você não está sozinho. A prova, a luta te alcançou, o vinho faltou, mas o Senhor está dizendo para a tua vida: não temas, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se você passar pelas águas, eu estou contigo. Se passar pelos rios, eles não te medirão. Se passar pelo fogo, ele não vai te queimar, e nenhuma chama arderá em ti. Glória a Deus. A diferença é que você sofre com as intempéries da vida, mas você não está sozinho. Mateus capítulo de número 28, versículo 20. E ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É Jesus o companheiro das horas incertas. É Ele diz para você nessa noite: não desanima não, não fica desesperado não, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. A época do ano para mim mais agradável, irmãos, e para você também, seja a primavera, mas nós estamos nas portas do inverno. Paulo escreve para Timóteo assim, ó: procura vir ter comigo depressa, mas venha antes do inverno. Nós não sabemos se Timóteo chegou antes do inverno. Nós não sabemos se Timóteo chegou com a capa. Timóteo pode ter faltado. Timóteo pode não ter chegado no inverno. Timóteo pode não ter chegado a tempo de Nero decapitar a cabeça de Paulo. Mas se tem uma coisa que Paulo tinha dia após dia, era a presença de Jesus, dizendo: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Você tem mão para levantar? Não temas, que eu sou contigo. Há uma tradução bíblica que diz que há 365 vezes a palavra não temas. Mas como Deus é bom, há uma tradução que tem 366. Para o ano bissexto, para que você saiba que todos os dias existe uma palavra de Deus para a tua vida. Não temas, eu sou contigo. Aleluia! Você tem mão para levantar? Você tem mão para levantar? Você tem mão para levantar e glorificar a Deus? Pastor, eu estou chorando demais, eu não aguento mais, eu não suporto essa dor. Eu estou bíblico hoje nessa manhã, eu estou bíblico hoje nessa noite, porque o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está contigo. Ele está contigo. Ó, João disse no Apocalipse capítulo de número 12: e vi uma mulher vestida de sol, e aos seus pés estava a lua. Complicado de interpretar isso. Uma mulher vestida de sol, e aos seus pés estava a lua. Esse texto literalmente aponta para Israel, mas de forma figurada, esse texto aponta para a igreja. Porque a igreja, ela está coberta com o quê? Com o sol.
aleluia, com o sol da justiça. Eu não sei se isso faz sentido para você. Aí eu volto para o que Paulo disse. Paulo disse: procura trazer a capa, vem antes do inverno, mas o sol da justiça, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. É Ele que te aquece nas suas noites de choro, nas suas noites frias, no seu momento de angústia, no seu momento de tribulação. O sol da justiça vai te aquecer. Oh, aleluia! Aleluia! Segunda lição: que uma necessidade, esse casal está vivendo uma necessidade. Eu não sei como é que você vai interpretar isso, e eu não sei se isso vai fazer sentido para você, porque uma necessidade torna-se uma oportunidade para que você viva um milagre. O que aquela mulher viúva tinha? Uma necessidade. E essa necessidade transformou-se numa oportunidade para que ela vivesse os milagres. O profeta disse: declara-me que você tem em casa. Nada, ela tinha uma necessidade, mas aquela necessidade tornou-se uma oportunidade para que ela vivesse dentro de casa, sem sair de casa. Sem sair de casa. Os meninos traziam os vasos e ela enchia. Você pode contemplar isso, irmãos? Você pode contemplar os meninos traziam os vasos e ela enchia. Ora, era só um pouquinho, esse azeite não acaba. Há pouco tempo ela tinha uma necessidade, agora ela está vivendo um milagre, irmão. Eu não sei se isso faz sentido para você. Calma, essa necessidade é uma oportunidade extraordinária para você viver um milagre. Um milagre. Terceira lição: uma crise pode nos tirar da estagnação. Paulo disse aos Romanos capítulo 5, verso 3 e 4: a tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. Essa é a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Quem está atribulado e não tem Jesus, não conhece a palavra, pega uma arma, dá um tiro na cabeça, se joga de um prédio, se joga de uma ponte, toma veneno, toma chumbinho, se mutila, desiste da vida, amaldiçoa, zomba, blasfema. Não. A tribulação, biblicamente falando, ela produz paciência. E a paciência produz o que, pastor? Experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Essa tribulação tem o poder de tirar da estagnação. Quarta lição: alguém aqui quer ter problema? Mas às vezes Deus permite, né? Às vezes não, quase que sempre, né? Sempre, né? Vou fazer uma pergunta aqui bem redundante. Há alguém entre nós que está com algum problema? Levanta a mão, só quem está com problema aqui. A irmã levantou as duas mãos, né? Misericórdia. É possível que você tenha entrado aqui com muitos problemas. Muitos problemas. Agora, eu não sei como é que você vai entender isso, como você vai interpretar isso. Mas
Esse problema pode ser uma oportunidade para que você tenha experiências sobrenaturais. Ó. Experiências sobrenaturais. Entendeu? Isso faz sentido para você? Essa tribulação serve para que você tenha experiências sobrenaturais. Porque, veja, irmãos, veja, é muito ruim viver todos os dias o ordinário. Existem duas definições para o ordinário. Definição número 1, no sentido negativo, o ordinário é aquilo que é grosseiro, aquilo que é vulgar. É o primeiro sentido da palavra ordinário. O segundo sentido da palavra ordinário é neutro ou técnico, que significa aquilo que é habitual, aquilo que é comum. Às vezes a provação, a tribulação vem para tirar você do habitual, daquilo que é comum. Porque, irmãos, eu não sei você, mas eu quero viver experiências sobrenaturais. Tem alguém aqui? Você pode dar um toque nesse crente, pergunta para ele se ele quer viver experiências sobrenaturais. Ah, você não perguntou não, hein? Você tá mal. Pergunta mais uma vez ele aí. Pergunta a ele se ele quer viver experiências sobrenaturais. Porque, ora, irmãos, se não fosse a perseguição de Faraó, Israel não veria o Mar Vermelho se abrir. Se não fosse Israel lutar em favor dos gibeonitas, Josué não veria a sombra do sol retroceder. Se o ribeiro não secasse, Elias não teria a experiência de ver o azeite da botija e a farinha da panela não se acabar. Se não fosse, irmãos, a loucura de Sadraque, Mesaque e Abednego, oh meu Deus, a loucura de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego não veriam o quarto homem da fornalha. Se não fosse a tempestade, certamente que Pedro não andaria sobre as águas. Eu tô liberando uma palavra aqui para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Essa tribulação, essa guerra, essa ponte só vai servir para que você passe e viva o sobrenatural, o extraordinário. Alabacalabaxandarábia. Se não fosse as lutas, se não fosse a cruz, não haveria redenção. Você pode glorificar a Jesus pelas lutas, se prepare, porque tem um tempo, a não ser que você não queira, mas como Deus é poderoso, Ele vai conduzir você, ainda que você não queira, Ele vai conduzir você para o vale, para que você veja os ossos se juntando, cada osso ao seu osso, e aquilo que era osso se formar num grande e poderoso exército. Se não fosse o vale, o que seria? O que seria do profeta Ezequiel? Eu quero viver experiências sobrenaturais. Acabou o vinho. Quem foi Márcio comunicar a Jesus que o vinho tinha acabado? Maria, que tinha acesso aos bastidores, e ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo com aquela família. É muito bom ter pessoas assim do nosso lado, né? Que conseguem perceber que alguma coisa não está indo bem e vão até a pessoa certa. Havia muitas pessoas naquela festa, mas Maria foi falar com Jesus. Jesus disse para Maria: mulher, ainda não é chegada
a minha hora. Essa frase de Jesus para Maria está ligado ao tempo. Ao tempo. Ele está dizendo assim, ó, ainda não é chegada a minha hora, mas vai chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. Está ligado ao tempo. Ainda não está no tempo, mas vai chegar. Salmo 90, Moisés disse assim: Senhor, ensina a contar os nossos dias, até que alcancemos um coração sábio. Ainda não chegou, mas vai chegar. Ainda não chegou. Pastor, qual é o significado disso? Qual é a importância disso? Saia do lugar da ansiedade e vá para o lugar da esperança. Porque ele está dizendo, ainda não, mas vai chegar. Eu convido você a sair do lugar da ansiedade e lugar da esperança. Ele falou ainda, isso significa que vai chegar uma hora, vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua fase. Você crê? Você crê? Você crê aí, meu irmão? Você crê, meu irmão, que esse inverno vai passar? Você crê? Você crê que a chuva vai cessar e vai embora? Você crê? Você crê que vão aparecer as flores no campo? Você crê? Você crê que o tempo, o tempo de cantar chegou? Olha, irmãos, eu tô com uma palavra aqui no meu coração, queimando no meu coração. E eu não sei se essa palavra vai fazer sentido para você. Mas se fala muito de maldição hereditária, né? Eu acredito em bênçãos, aleluia, hereditárias. Aleluia, bênçãos hereditárias. Aleluia. Eu sou fruto de uma bênção hereditária. Aleluia, meu filho vai alcançar a bênção hereditária. Os filhos deles vão alcançar as bênçãos hereditárias. Aqui não tem maldição hereditária não. O que tem para a tua vida, para a tua casa, é bênção hereditária. Pega essa palavra. O que Deus tem para a tua casa? Bênção hereditária. Você não tem neto ainda, mas tem para a tua vida bênção hereditária. Você nem casou ainda, mas a tua descendência vai alcançar as bênçãos hereditárias. Bênçãos hereditárias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Talvez o meu bisneto, o meu tataraneto não me conheça. É verdade que isso pode não acontecer, mas eu acredito que daqui a alguns anos ele vai desfrutar das bênçãos hereditárias, porque as bênçãos que me alcançaram vão alcançar também a minha descendência. Para os servos daquela casa: façam tudo o que ele mandar. Aleluia. E o que foi que ele mandou fazer? Ele mandou encher 6 talhas que estavam ali. 6 talhas. 6 talhas. 6 é o número do homem. E o Senhor mandou encher
as 6 talhas com água. Sim. Encham. A talha, é muito provável que ela estivesse vazia, completamente vazia. A água resolveria o problema? Não. Não. O Senhor mandou encher. Mandou encher. Alguns acreditam que cada talha daquela ali cabia até 40 litros de água. Alguns acreditam, não há um número preciso. Mas vamos partir dessa teoria aqui, 40 litros. Um pouco pesado. Pesado. O Senhor vai e enche as talhas. Jesus não enche talha não, irmão. Quem tem que encher a talha é você. Não vai encher talha não. Agora, pastor, é muito difícil. Eu pergunto a você, o que é mais difícil, André? Criar ou nomear? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Criar essa garrafa ou dar nome a essa garrafa? O que é mais difícil, igreja? Criar. Criar é mais difícil. Mais fácil é o quê? Nomear. Como poderia ser chamado esse objeto aqui, pastor? Garrafa. Nomeei. Eu não criei, mas eu nomeei. O porquê da analogia? O mais difícil, o Senhor já fez. Ele criou. E é uma realidade. Ele criou os seres viventes. Criou todos os seres viventes. O mais difícil ele fez. E o mais fácil? Deu para Adão. Coloca nome agora. Então quando Deus manda você, ó para cá, e pega essa palavra. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, não fale que isso é difícil não. Por quê? Porque o mais difícil ele já fez. Quando ele pede a você é porque é o mais fácil. Porque a parte mais difícil ele já fez. O que é mais fácil? Transformar água em vinho ou carregar talha? Eu tenho disposição para carregar talha. Alguém aqui consegue transformar água em vinho? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aleluia, tem alguém aqui? Aleluia, tem alguém aqui? Então cinge os teus lombos e carrega a talha. Porque é no processo que você vai carregando a talha que a transformação ela vai acontecer. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Para que servia aquela água? Para que servia aquela água? Para a purificação dos judeus. Quando eu entrasse na sua casa, o evangelista Luciano, eu tinha que me purificar. Eu tinha que me purificar. Ou seja, a purificação antecede um milagre. Eu não posso querer um milagre todo sujo. Então a realidade é, quer milagre? Purifique-se. Jesus falou, enche a água, enche a talha de água. Qual é o recado que ele está mandando? Se purifique. O sujo. Mas o crente está todo sujo, se reivindicando. Eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. O Senhor já passou pela purificação? Enche de água.
cá, pastor, caminhando para encerrar. A água, uma água para ser boa, ela tem que ter algumas qualidades, algumas características. Ela não pode ter Você aprendeu isso lá no insípida, incolor, inodora. Não tem cheiro, não tem mais o quê? Não tem cor e não tem sabor. É uma boa água. Aquelas talhas estavam com água. Não dava para servir água naquele casamento, porque não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor. Talvez essa água reflete um pouco a sua vida. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. O Senhor Jesus transforma. O que é isso, pastor? Olha para cá. O que é isso? Repita comigo. Manifestação da graça. Manifestação da graça. Você sabe que Moisés, Eliana, ele é um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Qual foi o primeiro milagre, André, que foi realizado no Egito? A primeira praga do Egito. Alguém lembra? As águas se transformaram em Moisés. Primeiro tipo de Cristo. Primeiro milagre, ou a primeira praga que foi realizada no Egito foi águas potáveis sendo transformada em sangue. Por quê? Manifestação de graça? Não, juízo. O que estava sendo ministrado ali, o que estava sendo ensinado ali, Deus é um Deus de juízo. Antigo Testamento. Agora Deus não vai transformar água em sangue. Ele vai transformar água em vinho. Manifestação da graça. A manifestação da graça de Deus. Aleluia. 7 dias deveriam durar aquela festa. O Senhor vai retirar a vergonha daquela família. Vai tirar a vergonha daquela família. O Senhor falou agora: entrega para o mestre Sala. Entrega para o mestre Sala. O mestre Sala provou. Não somente provou, Janaína, mas aprovou. Isso é bom. Ele ficou impactado. Veja que a nossa conduta, ela está sempre sendo avaliada. Provado e aprovado. Provou e aprovou. O mestre Sala vai fazer um discurso. E olha qual é o discurso do mestre Sala. E aqui eu encerro de verdade. Qual é o discurso dele? Capítulo 2. Aleluia. Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. E disse-lhe: mestre Sala estava acostumado com essas cerimônias, acostumado com esse tipo de festividade, acostumado. Ele está dizendo: olha, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Ou seja, no início as coisas começam a ser
O início é bom. Mas no final, a coisa vai cair no padrão. Mas olha o que a Bíblia diz. Mas tu, ele está falando do anfitrião da festa. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Qual era a expectativa de todos os convidados quando entravam no casamento? Vamos beber primeiro o vinho bom, e depois no final o vinho ruim. Era essa a expectativa. Mas eu já disse que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Então os teus... Oh, Jesus, isso aqui é uma palavra profética para a tua vida. Isso aqui é uma palavra rema. Você ainda vai... não. Eu vou falar igual o pastor Bruno fala. Só porque o irmão levantou a mão ali eu vou falar. Aleluia. Eu vou profetizar essa palavra para a tua vida. Você ainda vai viver, independente da idade. Meu Deus, eu tenho que ir aqui no meio do povo. Independente da idade que você tenha, você ainda vai viver os melhores anos, os melhores dias da sua vida. Você vai frustrar a expectativa de muita gente. Tem gente que pensa que no final vai piorar. Vai nada. O Senhor vai fazer ficar melhor. A tua família vai ficar melhor. A tua casa vai ficar melhor. O teu casamento vai ficar melhor. O teu filho vai ficar melhor. A tua história. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Eu estou liberando uma palavra para a tua vida. O que é só para quem crê. O que é bom vai ficar ainda muito melhor. E o novo. Se põe sobre os seus pés. Aleluia. E Jesus principiou. Versículo 11. Principiou assim: os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Para algumas pessoas que estão aqui entre nós essa noite, essa palavra, ela só fará sentido se você convidar Jesus para sua vida, para sua casa. Porque essa família, esse casal viveu tudo isso, que lá no início eles convidaram Jesus para a vida deles. Pastor, eu quero viver tudo isso, mas eu não quero convidar Jesus não. Temos um problema então. Mas se você quiser viver tudo isso, só Ele pode proporcionar, convida Ele para a sua vida, convida Ele para a sua história. E aqui eu não falo de religião, e aqui eu não falo de placa denominacional, não. Aqui eu não falo de pastor, não. Aqui eu falo de Jesus. Se essa palavra fez algum sentido para você, e você quer receber a Jesus, a sua vida, convidar Jesus para a sua história, faz um sinal, vem à frente. Eu quero orar por você. Ele não foi de penetra naquela casa. Não foi de penetra. Ele foi convidado. É você quem faz isso. Eu tenho por fé essa noite.
mais alguém. Existem mais pessoas que precisam convidar Jesus. É verdade que você convida algumas pessoas, ou convidou algumas pessoas, e essas pessoas fizeram algumas bagunças na sua vida. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: Pastor Sérgio, eu tive uma revelação com uma determinada pessoa, e eu via na casa dessa pessoa, eu via o vaso na sala, a cozinha no quarto, eu via a cama no quintal. Era uma bagunça. E o Espírito deu discernimento para essa pessoa. Foi alguém que você deixou entrar dentro da sua casa e fez toda essa bagunça. Jesus entrou nessa casa. E o que estava faltando, Ele trouxe. O que precisava ser transformado, Ele transformou. Se tiver mais alguém entre nós que deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar por ti.